agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra questão que também envolve automóveis e todos os tipos de locomoção, né? Que são, né, as pessoas que têm medo de dirigir. Isso é um problema seríssimo. Recebo aqui no estúdio a psicóloga, que é a Salete Coelho Martins. Tudo bem, Salete? Tudo bem, você? Bem-vinda, boa tarde. E também a paciente, que é a Veronice Souza. Tudo bem, Veronice? Boa tarde, bem-vinda. Diz uma coisa, a gente falou agora sobre o salão do automóvel, sobre os carros e tudo mais. Você, Veronice, gostava de carro algum tempo atrás ou não? Você tinha pavor, não interessa se o carro era bonito ou feio, você tinha pavor de dirigir também do carro? Não, o carro sempre foi uma paixão. Desde a adolescência, a minha vontade era de sempre viajar. Gostou, então? Sempre gostei de velocidade, entendeu? Então, foi uma coisa assim... inexplicável, né? Porque se eu não gostasse, né? Mas o que você chegou aqui em que conclusão? Você sofreu algum trauma de infância, alguma coisa nesse sentido, para você ter medo de dirigir em específico? Não, eu acho que, no meu caso, eu pensei assim, porque eu só aprendi a dirigir há 7 anos atrás, né? Já tinha filhos, né? Neto, né? Eu acho que talvez aí, no meu caso, eu penso que foi já a idade, né? A responsabilidade. E daí aquilo me fez acelerar o coração, entendeu? E foi complicado. Isso é o que eu penso, porque eu não vejo assim um trauma, uma coisa, um outro fator desencadeante, entendeu? Doutora, o que acontece com as pessoas que têm medo de dirigir, assim como a Veronice tinha medo de dirigir? Hoje não tem mais, né? Já está dirigindo, já está pegando o carro, já está pisando no acelerador, né? Exato. Porque também existe esse fator de repente, não ter nenhum histórico, mas também existem os fatores mais complicados, que tem históricos, de repente a pessoa sofreu algum acidente de trânsito, tem toda uma situação, né? Isso, é possível. Realmente, a questão do acidente de trânsito existe também. Mas é num número muito baixo, vamos dizer assim, em torno de 2% que chegam no meu consultório com histórico de acidente de trânsito. A maior parte mesmo chega sem histórico nenhum, chega dizendo que já tem a carteira de motorista há muitos anos e que não consegue dirigir. E daí a gente vai buscando saber o que aconteceu, a gente procura saber realmente o que aconteceu nesse período que a pessoa parou de dirigir. Então, o que se percebe, o que eu tenho percebido durante a minha clínica, a prática da clínica, é que as pessoas saem da autoescola e depois, em seguida disso, elas buscam um parente, o mais próximo, às vezes é o marido, é o pai, sempre a figura masculina, porque elas acreditam que é essa pessoa que vai ajudar melhor, né? E busca para elas ajudarem a dirigir. Num treinamento até. Só que essas pessoas nem sempre estão preparadas para ajudar. Elas querem que a pessoa dirija, aquela pessoa que acabou de sair da autoescola, da mesma forma que eles. E isso não é possível, né? Então, isso vai causando um certo receio em dirigir, porque vai havendo as críticas, né? Puxa, mas você aprendeu a dirigir, você tirou a carteira de motorista, você fez tantas aulas práticas e não sabe ainda fazer isso. Por exemplo, uma crítica dessa para quem tem o perfil das pessoas que têm medo de dirigir, que são pessoas que não gostam de errar, querem fazer tudo muito certo, né? São perfeccionistas, isso abala bastante e elas preferem evitar dirigir para não passar esse constrangimento na frente da pessoa que elas admiram dirigindo. Você tirou a tua carteira já há algum tempo ou você tirou agora a tua carteira? Não, eu já tenho carteira há 7 anos. Há 7 anos. E quando que você começou a dirigir? De verdade, sem medo? Agora. Agora? Então você ficou todo esse tempo com a carteira na mão e um medinho de dirigir. Você pegava o carro assim de vez em quando? Como é que era? Como é que era a tua vivência? Não saía nem do meu bairro. Eu não ia nem no bairro mais próximo. Você ia assim na panificadora, no mercadinho? Mas às vezes eu ia a pé mesmo, porque eu dizia perto, não precisa. Sabe, usava essa desculpa. Mas é saudável essa sua desculpa. É saudável, mas hoje eu sei que era desculpa mesmo, entendeu? Não, eu preciso caminhar. Né? A cardiologista disse que eu puder fazer a pé, então eu queria, sabe, aproveitar essa desculpa. E quando você entrava no carro e você se deparava numa situação do tipo, alguém buzinando, sai daí, sai da frente, aquele motorista totalmente sem paciência, uma pessoa que não tem conhecimento. Eu não cheguei a enfrentar isso aí. Não? Nesse período, não. Porque eu nunca me coloquei nessa situação, não cheguei no... Você não pegava trânsito, então, de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Era impensável isso para mim. E se você um dia precisasse, de repente, socorrer alguém que estava em um determinado lugar e precisasse ir com o carro, você não iria?
Pode ser que talvez numa situação dessa, com alguém trauma, lá... né? Seria. E dirigir com alguém era mais tranquilo? Dirigir sempre com alguém dentro do carro era mais tranquilo do que sozinho? É. Uhum. Era. E como é que foi o tratamento dela, doutora? Então, essa situação que você perguntou agora por último, por que elas preferem dirigir com alguém do lado? Porque elas sempre acreditam que elas não são capazes de tomar uma atitude rápida. Né? Então, aquela pessoa que vai estar do lado, que já sabe dirigir, essa pessoa vai socorrê-la. Então, sempre desacreditando de si própria. Então, isso daí é praxe, levar uma pessoa do lado. E como é que foi o tratamento, assim, para tirar todo esse... Porque quando você não tem um fator desencadeante do trauma, acho que é mais difícil você conseguir tratar, né? Sim, mas toda fobia, o tratamento é de exposição. A gente tem que levar o cliente para encarar, enfrentar aquela situação que é o objeto fóbico dele. Então, a gente foi para o trânsito juntas, né? Vocês foram para o trânsito? Sim, juntas no carro dela. E que, por sinal, ainda o carro dela era um motivo de bastante orgulho hoje para ela e para mim, que é um carro difícil de se aprender a dirigir e de dirigir. Uma Kombi. E hoje você vai por tudo com a Kombi? Vou. Você pega a tua Kombi e vai embora. Isso, hoje a gente já tem outro carro, né? Que até eu brinquei com a Salete, que outro carro para mim é uma Ferrari, né, Salete? Perto da Kombi é uma Ferrari. É um carro mais novo. É um carro mais novo, mais confortável, né? Que o banco já ajusta e tal. E só que hoje, o impressionante, eu digo impressionante porque para quem nem podia pensar em dirigir, né? Hoje, se você parar o carro ali na frente e dizer assim, você pode fazer o favor de buscar tal coisa para mim, eu pego o seu carro numa boa. Entendeu? Olha que legal. Mas antes, quando uma pessoa me apresentava o carro, dizia assim, não posso dirigir carro de outra pessoa. Imagina, muita responsabilidade, não. Sempre uma bela desculpa, sabe? Mas é uma grande responsabilidade, mas aquela coisa, eu imagino que quando você pega o seu carro, a sua Kombi, você vence a etapa de sair da sua casa e ir no teu destino e voltar para casa, eu imagino que você devia ficar numa felicidade as primeiras vezes que você fez isso, né? Isso. Fico mesmo, mas assim, só que, como a Salete falou, quando você cobra muito de si mesma, por exemplo, eu não fiz essa festa toda, aí você me pergunta, mas por quê? Eu fiquei feliz, mas eu não fiz essa festa toda, sabe por quê? Porque eu já deveria estar fazendo isso há 7 anos atrás. Se cobrando de novo. Eu só consegui se cobrando. Então, o trabalho do terapeuta nessa hora é começar a mostrar para ela, e as coisas que você está conseguindo fazer agora? É isso que a gente vai mostrando, vai incentivando, que essa cobrança não pode existir tão forte assim. E que ela tem condições, sim, de se impor no trânsito, de buscar pelo espaço dela. A gente vê tantos absurdos, né? É uma luta, né? Uma luta ontem mesmo, próximo do meio-dia, teve uma briga de trânsito horrorosa na Marechal Deodoro. Mesmo, dois motoristas, um cortou a frente do outro, talvez, só buzinaram, não teve um acidente de trânsito. E simplesmente um dos motoristas pegou uma barra de ferro e desceu na cabeça do outro. Quer dizer, a gente está indo para um caminho que não tem volta. Né? Você começa a perceber o seguinte, as pessoas elas estão perdendo o medo do medo. Então, quer dizer, não é só o medo de dirigir. Hoje você tem que ter o medo de dirigir, você tem que estar também precavido com a violência do outro motorista, que muitas vezes pode estar com uma barra de ferro dentro do carro, pode estar com uma arma dentro do carro, quer dizer, então é 1 milhão de situações. Antigamente era só o medo de dirigir, hoje em dia é tudo. Né? A buzina daqui a pouco vai ser eliminada dos carros. Se você buzinar para alguém, agora é motivo de violência, né? Um motivo para sair no braço. Então é uma situação complicada. Quer dizer, você tem que vencer todas essas etapas. É justamente essa disputa pelo espaço público, né? Que a mobilidade cada vez está menor, está mais difícil de nós andarmos na cidade, nos grandes centros. Então, essa disputa pelo espaço público faz com que algumas pessoas não tenham paciência em esperar o outro, né? Às vezes não lembram que ali dentro daquele carro pode ter uma pessoa de idade, né? A terceira idade dirigindo, pode ter uma pessoa que acabou de tirar a carteira de motorista, pode ser uma pessoa que esteja tentando voltar a dirigir por conta de um medo. Então, nós, como eu vivo muito isso dentro do trânsito o dia inteiro com as clientes, eu percebo que às vezes elas deixam morrer o carro numa situação de uma parada obrigatória, a pessoa que está atrás já põe a mão na buzina, ela não quer saber quem está ali na frente, ela já vai buzinando e vai já, e isso faz com que eles que têm medo de dirigir, piora a situação, ela não consegue ligar o carro,
por conta daquela buzinada, ela fica se sentindo pressionada, então piora muito mais a situação. Então daí, gente, uma excelente oportunidade, de repente, de você conseguir vencer aquele medo de dirigir.